Minha diretoria, a seleção brasileira ganhou, chupa Guiné, caralho, aqui é Brasil, 4-1 pra cima da seleção de Guiné, em amistoso realizado na Espanha, uma das maiores aberrações dos últimos anos da nossa seleção brasileira. O festival de aberrações começa na entrada do time, quando os jogadores do Brasil já estão dentro do clube, do campo, se aquecendo, e aí um assessor do Vinícius Júnior vai entrar e um segurança do estádio dá uma banana na mão dele. Num jogo totalmente voltado para uma campanha antirracismo. Eu realmente, assim, ou a impunidade com racismo na Espanha é bizarra, é tipo Brasil com corrupção, ou então... Porque como é que as pessoas fazem um negócio desse? Como é que eu chego num ambiente onde está tendo uma manifestação contra o racismo e cometo um ato racista? Ou seja, planejado, porque o cara levou uma banana no bolso. Que porra é essa? E filmaram, mostraram a foto do cara com a banana, o cara... Meu irmão, realmente, assim, é de assustar. Segundo grande momento da transmissão foi o momento que filmaram um torcedor com uma bandeira do Brasil escrito Fora Lula. A reação da transmissão foi maravilhosa, um silêncio ensurdecedor. Eu morri de rir. Indo pro jogo, aí tem uma série de... tem o terceiro fator maravilhoso. O que o presidente, o Edinaldo, estava fazendo no banco de reserva do Brasil? Alguém pode me explicar isso? Porque não é o lugar do presidente. O que o presidente estava fazendo ali? A impressão que eu tenho, cara, cada dia que passa é pior do Edinaldo. E hoje me passou a impressão de ser... Sabe se aquele cara deslumbradinho com o cargo? Aquele cara que acabou de ganhar uma possibilidade de aparecer ou de estar em algum lugar que ele nunca esteve e tal, não sei o quê. E ele quer estar ali pra mostrar pros parentes, ou sei lá eu. Sabe aquele velhinho que virou síndico do prédio? É muito louco. O que ele tá fazendo no banco de reservas da seleção brasileira? Filmando os jogadores, o treinador, ele tá do lado. Que caralho que ele tá fazendo ali? Enfim, tamo fodido. Neste processo todo vem o jogo, né? Que na verdade é um pano de fundo. E o jogo já começa ruim na medida que você olha para a arquibancada e vê a seleção brasileira jogando para um estádio vazio. Isso já é um erro estratégico bizarro. Primeiro, entendo que hoje as seleções não são mais nenhuma, não é a do Brasil. Nenhuma delas é o atrativo que foi antigamente. Por quê? Porque antigamente a seleção era a possibilidade que você tinha de ver os melhores jogadores daquele país jogando juntos. Hoje, os melhores jogadores das seleções jogam juntos em 4 ou 5 clubes europeus. Então existe um atrativo maior. Então você é mais barato e mais fácil um espanhol pagar para ver o Real Madrid. Ele vai ver mais jogadores de seleção do que se ele ver a seleção de qualquer outro país jogando. E aí ele não vai assistir o jogo. Então, qual que é o atrativo? Né? Não tinha muito. Talvez se o Neymar estivesse no jogo, o público fosse um pouco maior, por ser a estrela, tudo bem. Mas assim, sabendo que não tem, você baixa o preço. E tem uma estratégia muito usada por músicos, artistas, etc., que é uma coisa muito comum e que é uma coisa muito razoável de se entender. Que é assim, eu deixo meus ingressos à venda 10 dias. Quando falta 24 horas ou 48 horas pro evento, e eu vi que eu vendi só 30%, 40%, eu vou entrar em campo diante de um fracasso. Todo mundo vai ver que as pessoas não têm interesse no meu espetáculo. O que eu faço? Eu distribuo os ingressos na cidade. Eu dou os ingressos para as pessoas. Programa de rádio, cara, eu dou os ingressos. Do meu jeito. Por quê? Porque aí uma galera vai pegar o ingresso de graça e vai no evento. E aí quando chegar no evento, o evento está cheio e eu ganho a possibilidade de pelo menos apresentar para as pessoas que eu tenho um público. Isso é o mínimo, né? Isso é uma ação de marketing, é uma imagem. Nem isso a CBF consegue fazer. Ou seja, a CBF sabe que não está vendendo ingresso e nem isso ela consegue fazer de chegar e falar, gente, olha só, vamos fazer uma promoçãozinha para pelo menos de 70%, 80%. Não dá para o Brasil entrar em campo com o estádio vazio. Não, eles também não sabem fazer isso. Talvez a Anitta possa ajudar a seleção brasileira, porque ela trabalha com música, então talvez ela consiga dar uma dica pros caras. Aí vamos pro jogo. Brasil meio que entrando de férias, aquele fim de temporada e tal, jogadores ali, igualzinho o jogo da Inglaterra contra a Malta, que eu tive o desprazer de assistir, igualzinho o jogo de Portugal. Você vai até fazer o resultado. Quando você faz o resultado, irmão, dali pra frente, toca de lado aqui, porque também nós não queremos humilhar a seleção de Guiné. A Inglaterra também não queria humilhar a seleção de Malta, não tem por que fazer isso. Já tá 3-4-0, tá tudo bem, eu não preciso fazer 8, 9, fuder os caras aqui, os caras são parceiros, jogam com a gente lá na Europa. Não tem por quê. Então, aquele joguinho pra cumprir tabela e tal, não sei o quê. Destaques da seleção brasileira. Como é que se destaca alguém num jogo assim, entendeu? Como é que você pega um jogo desse e fala assim, nossa, esse cara jogou pra caralho. Tá, o Rodrigo foi bem, o Joelinton foi bem, o Militão foi bem. Tá, mas qual que é a base de avaliação, entendeu? Então é muito difícil ficar criticando ou exaltando os jogadores numa condição dessa. Eu não vou ficar aqui esperando, o Ayrton Lucas hoje podia ter acabado com o jogo. Cara, primeiro jogo do cara, etc. O Joelinton teve a chance de fazer um gol ali, pô, maneiro, conseguiu fazer o gol dele, tava feliz da vida. Pô, torcemos por ele e tal. Mas não é um jogo de fazer avaliação. A avaliação que eu gostaria de fazer, usar esse jogo pra fazer, é em cima do Paquetá. E eu tava fazendo uma live depois do jogo, e aí as pessoas estavam perguntando do Paquetá, e eu falei, isso é um ótimo gancho pra usar e falar isso aqui no vídeo. Eu acho que o Paquetá na seleção brasileira, ele tá ficando
sem que ele perceba, na intenção de ser extremamente útil, ele é extremamente útil e versátil, o Paquetá tá virando aquele jogador que na seleção brasileira ele joga em todas as posições e não é jogador de nenhuma. Isso é uma merda pro Paquetá. Isso não é culpa dele, isso é culpa dos treinadores, tá? Ou do acaso. Mas assim, o Paquetá, o Brasil vai jogar com o Casemiro e um volante um pouco mais adiantado. Paquetá. Saiu o Fred, volta o Paquetá. Saiu o Neymar, adianta o Paquetá. Saiu o ponto esquerda, Paquetá na ponta esquerda. Um pouquinho mais direito, bota o Paquetá. Quando você vê, você não sabe mais qual a posição que o Paquetá tá jogando na seleção. E aí sabe qual é a posição que ele vai ganhar? Nenhuma. Porque não tá claro. Se o novo treinador da seleção falar, eu quero jogar com 2 volantes, o Paquetá não vai jogar. Porque o Paquetá é muito mais um meia do que um volante. Se ele falar, eu quero jogar com 2 meias e um volante, o Paquetá pode jogar do lado do Neymar. Ok. Se ele quiser o cara do lado esquerdo, o Paquetá ele vira aquele coringa. Lembra do Richarlison no São Paulo? Ele vira um coringa que ele joga em tantas posições no time que não tem nenhuma que ele é cativo naquela posição. Então tá fazendo mal pro Paquetá. Eu acho essa troca constante de onde ele joga. Hoje, ok, o Neymar não ia jogar, joga o Paquetá. Tá tudo dentro da normalidade. Mas aí, se sai um volante ali, amanhã não vai jogar o Joelito, joga o Paquetá. O Vini não vai poder jogar esse jogo. Pode escrever, joga o Paquetá. E aí fica ruim pra ele. Então, assim, eu acho que tá na hora do Paquetá ser colocado numa função e dá pra ele a continuidade pra ele poder brilhar na seleção. Porque ele não consegue nem se estabilizar como um jogador brilhante, nem consegue ficar abaixo da média pra sair do time. Então ele fica naquele limbo ali meio esquisito, sabe? O Paquetá, você não sabe muito bem o que você acha dele. Por exemplo, eu gosto muito do futebol dele. Mas na seleção brasileira realmente eu nunca vi o Paquetá brilhar. Nem vi o Paquetá ir mal. Então assim, ele é normal. Mas o normal não garante a posição dele. Então, pra ele tá fazendo muito mal essa constante troca de jogadores. Fica muito caracterizado ali o seguinte, o Richarlison não tá num bom momento, embora tenha entregado na Copa do Mundo, fez uma boa Copa do Mundo, não é um centroavante nato, etc, etc, mas tá muito caracterizado ali que o Rodrigo, Vinícius e Neymar vão formar os 3 jogadores de ataque da seleção brasileira com mais um centroavante que tende, pela qualidade, imagino eu, a ser o Pedro, tá? Em breve, coisa de 5, 6 meses, eu acho que o Pedro assume essa posição. Então, a gente tem um desenho ali, partindo do princípio que o Casemiro, quanto tempo o Casemiro vai ficar? Vamos lá, quanto tempo faz o Casemiro? O Casemiro tem 31 anos, então o Casemiro vai ficar aí na seleção mais um pouco. Então o Casemiro é titular. Tá? Você tem o Casemiro titular, você já tem definido 3 dos 4 jogadores na frente, você já tem razoavelmente definido que por enquanto o lateral direito vai ser o Danilo, até porque não tem outra coisa. Você está definido que Militão e Marquinhos são os 2 zagueiros, e está definido quem são os goleiros? A seleção brasileira não vai apresentar novidade nos próximos meses. E aí isso fortalece a tese, a ideia do Edinaldo de esperar pelo Ancelotti, que eu já falei em outros vídeos o que eu acho, etc, etc, e vamos falar mais outras vezes, porque pelo jeito nós vamos ficar 1 ano falando desse assunto. Mas enfim, mais um amistoso aí pra seleção, pra Nike, CBF, o caralho ganhar dinheiro, e é isso, não tem nada a acrescentar, mas mal organizado, funcionou mal e tal, não sei o que, pelo menos o Brasil foi lá, fez o que tinha que fazer, 4-1, resolveu o jogo e tal, e pelo menos essa parte a gente cumpriu.